informações. Alguém leu, alguém não leu, quem não leu aí, só para eu ter uma ideia. Ou quem leu melhor. Eu li faz um ano. Um ano. Beleza. Eu também, faz tempo. Vou compartilhar minha tela aqui e se tudo der certo não vai travar. Bom, estou compartilhando minha tela, vocês estão vendo? Só me confirma, por favor. Beleza. Essa quarta lição, eu como sou um pouquinho mais velho, eu vivi a quarta lição. Em vários aspectos, em várias situações. A gente vai falar sobre inflação, pessoal, e a gente tem que entender, como o Mises é austríaco, os austríacos enxergam a inflação um pouquinho diferente da academia mainstream. Os austríacos acreditam que a inflação é uma coisa muito ruim. Para a academia mainstream, para a economia mainstream, a inflação não é uma coisa ruim. Então, porque para eles a inflação gera emprego e gera desenvolvimento. Mas os austríacos já refutaram isso e a gente vai ver meio que isso aqui, tá? Então, toma cuidado quando for debater inflação ou quando alguém acabar falando sobre inflação com vocês, que pode ter um pouco dessa divergência de conceito. Então, nós vamos para o quarto capítulo, inflação, ou quarta lição. E, basicamente, o Mises começa falando sobre a oferta, deixa eu até voltar aqui, a oferta de produtos no mercado. Então, ele compara o caviar com batatas, ele diz que se o caviar fosse tão abundante quanto as batatas, provavelmente o preço do caviar não seria tão alto. Então, a gente sabe que quanto mais escasso é um produto no mercado, maior o preço, correto? Ou quanto mais valor agregado a gente dá para esse produto, maior o preço. E a gente tem que entender a moeda como uma coisa muito similar a isso. Quanto mais a oferta de moeda a gente tem, menos ela vale. E a gente tem um problema hoje em dia que a nossa moeda é fiduciária, ou seja, ela não tem lastro. Então, R$1 é um valor imaginário que a gente atribui. R$1 não tem uma equivalência a X gramas de ouro ou a X gramas de prata. E isso é bem problemático, porque o governo pode imprimir o dinheiro conforme ele quiser. E a gente já viu que isso deu problemas em vários lugares e continua dando problema. Mas, afinal, por que a gente tem a inflação, né? Para os austríacos, inflação é um aumento no volume da impressão de papel moeda. E por que geralmente a gente tem inflação? Porque o governante fala, olha, eu preciso construir um hospital, mas se os meus recursos são limitados e eu não tenho mais recurso abundante, como eu vou fazer, o que eu preciso fazer para construir um hospital? Eu posso pegar empréstimo, mas vou ter que pagar isso, eu posso aumentar imposto, ou eu posso imprimir papel. E como que o governo imprime papel? São de diversas maneiras, seja através de financiamentos com juros subsidiados, seja através de imprimir papel mesmo e distribuir R$600 para cada pessoa. Só que a inflação é como se fosse um imposto mascarado. E quais são as consequências de quando a gente tem a inflação? Fica a pergunta aí, para a gente ir fazendo meio que um debate e não ficar um monólogo. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Quando a gente tem inflação, aumenta o consumo, aumenta a circulação do dinheiro. A gente tem que comprar muita coisa num dia, porque no outro já é outro preço. Tem que estocar em casa. Isso é mais o poder aquisitivo da população fica muito baixo. Então, o dinheiro é volátil. Então, basicamente, o seu salário, você não consegue conviver com o seu salário dentro do mês. Então, você passa a antecipar gastos, ou você faz estoques, quer dizer, você troca o dinheiro por insumo, que é a única maneira de você se resguardar nesse momento na inflação. Isso, a gente um pouco mais velho, a gente lembra quando a inflação no Brasil chegou a 15% ao mês, 20% numa hiperinflação. A única maneira da gente se proteger contra ela era ir no supermercado e encher o carrinho de comida e todos os insumos necessários para você sobreviver dentro do mês. Então, o que você
Até hoje nós temos herança da época dos freezers, né? Porque você comprava carne para o mês todo. Chegava no dia do pagamento, você tinha que fazer isso. Você não pode fazer o que a gente faz hoje. Você passa no supermercado, no hortifruti, todo dia, porque o seu dinheiro está preservado. Você usa esse dinheiro para outra coisa, tá? Basicamente, isso é um... E a inflação ao longo do tempo, bom, acho que é suficiente. Perfeito. Então, ó, Gustavo, pode falar. Deixa eu fazer a pergunta. Esse plano Marshall brasileiro aí do Bolsonaro, ele não pode também gerar inflação? Pode, porque o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar. Se ele imprimir dinheiro, ele vai gerar inflação. Então, pode sim, pode. É bem provável que gere inflação, até por causa disso que o Paulo Guedes não está favorável ao plano Marshall. Até comentando sobre ele, pessoal, a curto prazo é uma coisa que gira a economia mesmo, é uma coisa boa no curto prazo. O problema é que isso não se sustenta no longo prazo, a conta chega. Por exemplo, se eu tenho empreiteira e recebo esse dinheiro novo agora, esse dinheiro do plano Marshall, para mim é perfeito. Mas quanto mais distante está o setor que eu atuo, do setor da construção, por exemplo, que vai receber esse dinheiro, mais eu pago a conta. E a gente vai ver isso mais para frente aqui também, tá? Mas então, só voltando, para construir o hospital, o governo vai precisar onerar os cidadãos, ou por meio de um tributo adicional, ou por meio de inflação, e isso vai fazer com que as pessoas tenham que reduzir os seus gastos, tenham que reduzir os seus consumos, seu investimento ou a sua poupança, tá? Eu só quero voltar uma coisa também, no que o Paulo falou. Paulo, o que você tinha falado a respeito da inflação? Que tá meu som aí ou não? Tá sim. Que aumenta o dinheiro no mercado, circula mais dinheiro e aumenta o consumo. Então, mas será que aumenta o dinheiro real ou será que aumenta só Não. É um efeito, como você falou, né? É um efeito passageiro, né? Sim, isso. A inflação, ele aumenta só a quantidade de dinheiro, mas o valor de compra real, ele acaba não afetando, tá? Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Só deixa eu ver as anotações aqui para não perder nada. O que ele fala, Gustavo, é que quando você emite o dinheiro, a unidade monetária, ela perde valor. Isso, entendeu? Então, exato. você compra menos com cada unidade monetária, você compra menos mercadoria, você compra menos produtos, serviços, etc. Sim. A gente vai chegar lá também nessa parte, tá? Um pouquinho mais para frente. Só fiz uma anotação aqui. O valor real despenca. Isso. Então, o que a gente pode ver também, quando tem inflação, é que a gente vai ter mais dinheiro impresso competindo com aquele dinheiro anterior. Então, por exemplo, os R$600 foi um dinheiro criado. Então, tem mais dinheiro no mercado, esses R$600 novo, e esses R$600, os R$600 do Paulo, está competindo com o dinheiro que o Marcelo já tinha antes já. Então, é um dinheiro novo que não existia. Então, quem recebeu esse dinheiro tem algumas vantagens. Então, você está tendo mais coisas para comprar com uma quantidade de dinheiro maior, ou seja, a tendência é que o preço das coisas vá subir. Então, a inflação, que era isso, e isso a gente já debateu. Vou passar para o próximo. Então, a gente vai ter um aumento gradual dos preços com a inflação, e só que os preços não variam igual, tá? Então, por exemplo, se os R$600 forem usados para comprar calça jeans, concorda que vai ter mais uma demanda maior por calça jeans no mercado? O que vai acontecer com o preço da calça jeans vai ser que ela suba. Então, esse dinheiro novo vai afetar de maneira diferente. Geralmente o pessoal fala que o nível dos preços sobem, mas não é bem o nível, tá? O setor que receber esse dinheiro primeiro vai subir os preços primeiros e depois vai se redistribuindo pela cadeia. Então, quando a Dilma fez o negócio do caminhão, provavelmente o preço de tudo ligado aos caminhões teve um abalo primeiro, esse setor recebeu mais dinheiro, e depois foi passando para o resto da cadeia. E o setor que estava mais oposto ao dos caminhões, sei lá, o setor naval, estou dando um chute, tá? É o último que vai receber esse dinheiro que veio do governo. Quem recebe novo dinheiro tem mais vantagens.
Daí o Mises até dá um exemplo de fábricas de munição. Se o governo subsidiar essa indústria, por exemplo, ou dar incentivos para essa indústria, quem vai sofrer, quem trabalha nessa indústria vai ganhar mais dinheiro, a pessoa que tem um restaurante ao lado dessa indústria vai ficar mais feliz, porque as pessoas começaram a consumir mais no restaurante, mas, por exemplo, os pastores e os religiosos que não fazem parte dessa indústria vão pagar a conta por esse novo dinheiro. Por que os governadores gostam de inflação? Porque quando a gente aumenta um imposto, geralmente é impopular e é difícil. Lembra do caramba, o que eles queriam aprovar recentemente? É o imposto sobre transação, esqueci o nome dele, a sigla é... CPMF. CPMF, isso. CPMF. Passou para frente isso? Durante um tempo passou. Não, mas agora que queriam aprovar agora de novo. Não. Qual foi a reação das pessoas? Nunca mais. Sim, porque imposto novo, as pessoas... é muito difícil das pessoas aceitarem. Então não... Gustavo, eles preferem imprimir. Essa aí é a briga do Alexis lá na reforma tributária, né? Por quê? É o IVA, o valor agregado aí que ele quer que seja aprovado, contra esse outro imposto que é a volta do CPMF, que o pessoal queria, a outra proposta lá que o governo tinha. Sim. O IVA seria o CPMF também, né? A IVA não, desculpa, o outro. Então, só voltando aqui, geralmente o cidadão comum não percebe tanto o efeito da inflação no curto prazo, tá? Porque a inflação é uma coisa muito gradativa. Então, como o político geralmente não quer se queimar com a população, os caras preferem imprimir dinheiro, solicitar dinheiro para a União, do que imprimir dinheiro ou ter gastos que gerem inflação. A inflação não pode subsistir, e daí o Mises argumenta um pouco mais aqui, e ele até dá um exemplo da inflação na Alemanha, e os políticos gostam, já falei isso, que em 1914 na Alemanha, um dólar equivalia a 4 marcos e 20 cents deles lá, que eu não vou me arriscar a falar o nome aqui. Em 1923, por causa da inflação, esse mesmo dólar valia 4,2 trilhões de marcos. Ou seja, eles tiveram uma inflação muito grande. Por que as pessoas advogavam em favor da inflação, principalmente antigamente? Porque como você tem uma inflação e os preços dos salários são reduzidos, o preço real do salário é reduzido, fica mais fácil de você ter uma oferta de emprego maior. Porque você vende seu produto mais caro, mas o salário se mantém. É como se você reduzisse o salário mínimo, digamos assim, quando você tem uma inflação. Só que, até tá mais para frente, que eu estou pulando aqui sem querer, mas o que acontece? Os sindicatos perceberam isso, e as pessoas perceberam isso, e todo reajuste salarial agora, o pessoal pede sempre o quê? Alguma coisa, mais a inflação. É muito difícil da gente ter um reajuste hoje de salário que não seja indexado à inflação, pelo menos. Então, meio que está tudo indexado à inflação. Então, já não faz tanto sentido essa estratégia mais keynesiana que o pessoal usava para reduzir o salário real, digamos assim, né? Então, geralmente, políticas inflacionárias, elas são boas no curto prazo, porque você não tem tanto impacto no mundo real, digamos assim, as pessoas não percebem tanto, mas no longo prazo, isso é uma coisa muito maléfica, traz um mal muito grande, né? E o problema é que quanto mais políticas inflacionárias a gente faz, mais a gente traz o longo prazo para o curto prazo. Então, a gente vai sempre antecipando o longo prazo, digamos assim. Nesse exemplo que eu dei para a Alemanha, a variação estava de 50% de um dia para o outro, que é o exemplo que o Mises dá aqui. Então, era comum lá na Alemanha, assim como foi comum no Brasil, as pessoas recebiam o salário e já iam consumir já. Eu não sei, talvez isso seja uma coisa que faz sentido, e é uma coisa que a gente pode pensar também,
Mas se a gente vê a mentalidade do brasileiro, é uma coisa muito de curto prazo. Geralmente as pessoas não poupam dinheiro. A gente tem uma mentalidade muito de curto prazo mesmo. A gente geralmente não tem uma preferência temporal de poupar para o futuro, né? Se a gente pegar o brasileiro médio. E, de repente, isso pode ser um reflexo da inflação que a gente viveu. Quer falar alguma coisa aí, Paulo? Não. Eu queria falar da Venezuela. Gente, quanto que chegou a inflação lá? 1.000? Ixi. A inflação, eu não acompanhei. Mas sim, o dinheiro não vale mais nada. Tem solução. Na Venezuela é mais caro imprimir o dinheiro do que o valor de face, hoje. Sim. Chegou a 10.000%. Isso. É mais caro imprimir do que o valor de face. Estou imprimindo em papel barato. 10.000. Imagina a miséria que é isso. Mas é que são detalhes. Na Nigéria, por exemplo, para evitar isso, a maior nota circulante na Nigéria vale $2. Eles fazem que é para você, o indivíduo pobre, não ter expectativa. Então, eles põem uma moeda de $2, a maior moeda. Nós, como íamos para lá para jantar, levávamos uma caixa de sapato de dinheiro. Não, mas isso aí nós já vivemos aqui no Brasil, né? Agora eu vou lembrar, o Chico lembra, mas eu lembro também. Quer dizer, isso aí na década de 90, por exemplo, antes da entrada do Collor, a inflação estava 80% ao mês. 80% ao mês, que dava, se você analisar isso aí, você vai ter aí perto de 2.000%. Então, você tinha uma pobreza, e eu lembro assim, que as pessoas recebiam o salário no dia 5 do mês seguinte. Então, o salário do cara era comido em 35 dias de inflação de 80%. Então, assim, quando ele já recebia um valor muito menor do que valia o trabalho dele na época, né? E foi nessa época que surgiu o mercado aberto, né? Quer dizer, o open market, depois o overnight. O overnight era assim, você tinha que comprar alguma coisa, você comprava até o meio-dia. Depois do meio-dia, o preço era outro. Por quê? Porque assim, você podia pegar o dinheiro e colocar no overnight. Quer dizer, então, isso aí rendia tipo 2% ao dia, 3%. Quer dizer, foi uma loucura. Isso aí é a maior transferência de renda que existe, a inflação. Sim. Exato. Na Argentina, em 88, você entrava no supermercado, você estava com as coisas no carrinho e daqui a pouco o cara dizia, já não vale os preços que você tinha olhado. Mudava o preço com os produtos dentro do carrinho. E o overnight, depois inventaram o gatilho. Aí foi o golpe final, né? Ou seja, tudo era feito gatilho. A inflação atingia tal, já vinha todo o salário também era remunerado. A impressão que se tinha era que você não estava perdendo, mas o valor real do que você tinha, quando você transformava em moeda forte, era nada. Porque no final do dia, você tem que saber quanto você tem em moeda forte, que é o que determina a sua riqueza real, né? Quanto você tem em dólar, quanto você tem em euro. Em real ou qualquer outra moeda conversível, ele vale enquanto alguém acreditar nela. Para nós passarmos para 7, é só o Paulo Guedes ir para casa. Mas daí, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado também, que se a gente pegar o exemplo dos Estados Unidos, é provável que eles vivam uma inflação lá também, porque eles estão imprimindo muito dinheiro. Claro que eles têm um privilégio, que eles são um país rico, né? Então eles conseguem absorver muito mais do que a gente. Mas se a gente vê os números do Covid agora, eles imprimiram não sei quantos trilhões lá, é muito dinheiro. Então, sim, é que o dólar é a referência, né? Do PIB também, né? E o dólar é a referência também, né? Quer dizer, então as outras moedas que se adaptam ao dólar, não ao contrário. Né? Inclusive, na época que o Fantolan estava falando, na época pré-Plano Real, eu tinha uma empresa, a gente trabalhava com 2 moedas, que era o dólar no bolso esquerdo, né, para fazer caixa, e no bolso direito ficava o talão de cheque. E você dolarizava.
Eu vendia computador a dólar. Então, a pessoa que fosse comprar era 200 e tantos dólares um computador. Ele tinha que fazer a conversão naquele momento no dólar daquele dia. Então, a gente sobrevivia dessa maneira. Mas a verdade é o seguinte, quem tinha posse ficava mais rico. Sim. Sim. E as empresas... Na verdade, você tinha era uma indexação ao dólar. Isso. O mercado era inteiro indexado ao dólar. Totalmente indexado ao dólar. Lembra Aliás, que as empresas o plano internamente... real foi a grande tirada que nós tivemos no Brasil, né? Isso nós temos que botar a mão para o céu. Então, mas você lá na sua empresa, Chico, provavelmente existia uma moeda interna, que era um mix de diversos indicadores, incluindo o dólar, marco, franco francês, eles misturavam, depois pegavam alguns outros indicadores e tinha lá uma moeda X, que era o que você sabia se você estava ganhando, porque quando você fazia o seu balanço, né, imagina, a gente fala de balanço hoje, né? Imagina fazer balanço em 1987, 86. Na verdade, era o que eles chamavam, brincava da bola de cristal. Então, você tinha as empresas fazendo balanços internos com moedas exclusivas, né? E aí é interessante, você vai ver que o dólar também só nasceu só por causa da Guerra Civil, senão não tinha dólar, né? Foi quando, na verdade, em algum momento alguém falou que tinha moeda de 100 mil dólares, uma nota de 100 mil dólares. E por que a gente tem tanta inflação assim? Por que os preços variam com a inflação? E o Mises até faz essa indagação, né? Que esse processo inflacionário, ele dá certo até quando as pessoas acreditam que o dinheiro consegue comprar alguma coisa. Porque depois, que chegar igual na Venezuela, é melhor você fazer escambo do que você usar o dinheiro em si. Tem uma hora que chega num volume tão grande que acaba não fazendo sentido você levar uma sacola para trocar por uma sacola de dinheiro para trocar por um frango. Uhum. Então, essa é uma crítica que se faz também, e foi defendendo a inflação que o Keynes falou que no longo prazo estaremos todos mortos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, como eu falei, que o longo prazo vai ficando cada vez mais curto quanto maior for a inflação. E como a gente... Olha... Vai lá, Chico, pode falar. Ô, Gustavo, agora o maior inimigo da inflação é quando o governo quer controlar essa inflação com tabelamento de preço. Aí visando o caos totalmente. Aí não tem solução. Aí é buraco, é o caos. Aí o país vai melhorar porque o caos vai até um momento que acaba, aí tem melhora. Exato. Mas o ponto é que você nunca sabe quanto tempo leva para a permanência do caos. A Argentina está nesse caminho. Sim, com certeza. Viu, Gustavo? Só para te repetir, muitos empresários, durante muito tempo, somente no ramo de transporte que eu trabalhava, e até hoje eles levam essa indexação para você ter referência sobre a sua real riqueza ou não. Então, por exemplo, quanto custava o produto A naquele tempo, quanto custa hoje. Então, quanto valia um pneu, quanto valia 100 litros de combustível, quanto valia uma Brasília, quanto um outro carro. E os caras mantêm quanto valia a roupa do boi e tal. Porque, na verdade, o dinheiro, a moeda que você está vendo, que a gente tem na nota, é só uma promessa de fé, né? Sim. Promessa de fé. É a fé de que aquilo vai valer aquilo que você acha que vale hoje daqui a um tempo. A hora que você começa a imprimir, você perde a fé. Então, o que acontece? Quando todo mundo tem, não vale nada. Então, é um atestado de fé. Né? Então, quando todo mundo tem nota de 100 no bolso, então, aquilo não vale. Esse é o ponto. A gente pode concordar que quanto menos fé a gente tem nesse dinheiro, menos ele vale? Por isso que a gente tem uma inflação maior também? Então, conforme a inflação vai crescendo, ela é meio que uma bola de neve, né? Exato, exatamente isso. A fé, porque você tem que acreditar. O dinheiro que a gente tem aqui, em papel moeda, pode ser o mesmo dinheiro que tem na Venezuela, certo? O dinheiro, o papel, né? Aí eu imprimo em cima dele um valor X que eu quero, mas a fé no sistema de que aquilo realmente será convertido em algo palatável a um indivíduo é o que mantém o dinheiro. Como os Estados Unidos imprimem o dinheiro dele,
e é o dinheiro usado para tudo. E o euro é usado por 350 milhões de pessoas, mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos, 300 e pouco. Só que a China tem 1,2 bi, mas nós ainda não fazemos negócio em ien, em yuan, porque ninguém confia em chinês. Só por isso. Por isso que eles também têm que comprar o dinheiro onde tem fé, que é o dinheiro norte-americano. E o título do bom americano que nunca, até hoje, não saberia, nunca deixou de ser honrado. Até moeda que quase pegou fogo, você pode trocar também. Exato. Fé no sistema. Legal. E assim, alguns austríacos acreditam que esse sistema vai dar problema no futuro, não se sabe quando, porque se imprime muito dinheiro sem lastro. E como a gente pode combater para a gente reverter esse problema de inflação e tirar o controle do Estado, no sentido de, não importa o que o político faça, ele não vai conseguir influenciar a inflação. A alternativa que o Mises dá é o padrão ouro, que era usado antigamente, porque ele diz que, independente da vontade dos políticos, o governo não consegue imprimir mais ouro. O ouro precisa ser minerado, precisa ser separado, e o ouro, em momentos de crise, é uma das melhores alternativas para se proteger da inflação. Então, o Mises fala no padrão ouro ou no padrão prata, que seria uma boa alternativa. Eu acho que o padrão, viu? Agora, desculpa interromper, tema é maravilhoso, né? O padrão vai ser patente e número, porque o ouro também, para que tu precisa de ouro, né? É a fé no ouro. Para que tu precisa de ouro? Para fazer uns microcircuitos e tal. Então, quando você olha isso, do ponto de vista mais, realmente qual é a tecnologia que você possui. Daí o fato de que os Estados Unidos não abrem mão de algum tipo de tecnologia, que é principalmente a ciência pura na parte mais básica, né? Então, o padrão ouro, as moedas norte-americanas até 1912 estava escrito o valor dela em ouro. É interessante isso, vai. Exato. Em ouro. Não, porque eles realmente mantinham essa reserva em ouro. Só que como eles precisavam, eles tinham lastro. Só como eles precisavam imprimir dinheiro, eles tiveram que quebrar esse contrato, digamos assim, né? Mas assim, o ouro não é caro porque ele é usado em pouca coisa. Ele é caro porque ele é um metal escasso, né? Só que hoje em dia, o Mises escreveu isso há muitos anos atrás. Hoje em dia, o que pode substituir o ouro? O que substitui o ouro hoje é o dólar. O dólar é a referência. O padrão hoje é padrão dólar. Eu concordo com... Na verdade, assim, todas as outras moedas, elas têm como paridade a elevação ou a queda do dólar. Então, inclusive o euro. Então, hoje, talvez o padrão ouro foi substituído pelo padrão dólar. Quer dizer, eu não acredito muito nesse negócio de ter fé no dinheiro. O que eu acho é assim, você tem uma moeda que hoje é referência no mundo, ela, quando emite moeda, ela não gera inflação. Lá ela não gera inflação. Quando você emite moeda aqui, como você tem uma paridade maior lá na frente, a tua moeda fica menor em relação a ela. Ela não perde valor. Então, hoje o que nós temos no mundo é isso, uma paridade de dólar com as outras moedas. E a gente tem que se adaptar. João, mas é exatamente o dólar por causa ainda da referência de tecnologia. Do contrário, a China, nós logo vamos estar negociando em yuan. Porque o que dá lastro... Vamos ver, viu? Nós não vamos ver. O que dá lastro ao dólar é a capacidade de honrar, que até hoje nenhum título do Tesouro norte-americano foi desonrado, mas se eles desonrarem e começarem, então aí você vai ter que ter outro lastro. As criptomoedas foi uma tentativa nesse aspecto, de tentar sair fora. Porque até 1776, nos Estados Unidos, qualquer um abria um banco e imprimia dólar, imprimia dinheiro. Não necessariamente o dólar, que foi em 1786. Lá ainda virava o padrão ouro, né? Quer dizer, nessa época ainda era o padrão ouro. Estou falando, a coisa começou a acontecer ainda no século passado. Né? Então, mas 1786, quando eles fizeram, precisava financiar a guerra, aí que eles se juntaram, as 13 colônias, e fizeram. Mas ali o dinheiro ainda era escrito exatamente isso, $100,000 in gold.
Aí, quando eles saíram desse mundo do ouro, ficou a fé. O americano ainda tem fé no sistema. Em 2008 caiu e os caras continuaram voltando para a Bolsa, porque não tem outro sistema. Nos Estados Unidos é assim, mas quando eles desonrarem algum título do Tesouro norte-americano, por A, B ou C, e aí entra o que o chinês quer. Não sei se não vou negociar um dia em yuan, não saberia te dizer. Vai depender de quem tem mais tecnologia ou não, porque é isso que vai dar lastro para você ter o que você tem. Ou as armas, né? Ou as armas. Porque só existe governo se tiver arma, poder, né? A gente tem que ver que tem um dado importante que eu não me lembro de cabeça, tá? Que é a relação do PIB americano com a dívida do Tesouro americano. Isso tem aumentado cada vez mais e está um número muito alto. Está astronômico. Está chegando a um nível muito perigoso. Eles até hoje conseguiram honrar, mas se continuar nesse caminho, vai chegar um dia que eles não vão conseguir. Isso é um problema muito grande. Então, o Mises falava que o padrão ouro é uma maneira da gente impedir que os governantes gerassem inflação. Só que hoje em dia a gente tem uma tecnologia que funciona da mesma maneira. E algumas empresas estão até usando lastros em alguns metais. Que tecnologia é essa que a gente tem hoje em dia que a gente conseguiria usar para se proteger da inflação também? Você está perguntando ou você está afirmando? Desculpa. Não, estou perguntando. Estou perguntando qual é a tecnologia hoje que a gente tem que funciona de uma maneira parecida com o ouro, que você não consegue imprimir infinitamente. O que você escuta em alguns lugares é exatamente, primeiro, a parte de medicina, onde a Itália tem alguma coisa, mas depois diante da pandemia, é medicina, tecnologia de medicina, tecnologia que eles chamam, ciência básica. Ciência básica. Mas medicina você não consegue traduzir em dinheiro, né? Eu estou perguntando no sentido de dinheiro. O que você pode trocar que seria meio que parecido com ouro para te resguardar de inflação de governo ou de moeda? Mas, Gustavo, eu arriscaria dizer que é o Bitcoin, essas moedas aí, mas essas moedas, para mim, é tudo invertebrado gasoso. Sim, então, é isso, Chico. São o Bitcoin, as criptomoedas, né? Só que o problema é que algumas delas não têm lastro. Mas o Bitcoin te protege da inflação no sentido... Ou se a gente usasse Bitcoin como moeda, a gente seria protegido de novas impressões de moedas pelo governo. Então, de repente, até o real poderia ser transformado em uma cripto, por exemplo, entendeu? Porque daí o governo só poderia manter uma certa quantidade existente e nunca um governante poderia chegar lá e falar assim, vou imprimir mais R$1 trilhão. Isso seria uma maneira que hoje em dia a gente conseguiria se proteger disso. Mises advogava o padrão ouro e a gente vai ver muitos austríacos advogando pelo padrão ouro ou pelo padrão prata, tá? Os austríacos acreditam que a moeda do jeito que é hoje vai dar um problema ainda, porque a gente não tem lastro. Daí a gente continua... Pode falar. Posso fazer uma pergunta que eu não sei se tem fundamento ou não? O que nós faríamos hoje, no meio dessa pandemia, se nós não pudéssemos emitir mais dinheiro? Então, aí a gente teria que ter um sistema de mercado mais livre, no sentido de que os salários poderiam diminuir também. Porque daí a gente teria que diminuir os salários. Isso que a gente vai até falando de todo mundo, salário... Sim. Porque o salário a gente tem que ver como mercadoria também. Se você não está vendendo uma mercadoria, o que você faz com ela? Dá desconto. Dá desconto. Você vai abaixando o preço até alguém querer comprar, certo? Você não vai ficar com a mercadoria até estragar. É o que vai acontecer quando terminar a pandemia. Quem ganhava 10 vai trabalhar por 7, por 6. E vai ter gente com PhD ganhando 20. E ganhava 40. Isso vai acontecer naturalmente. Uma recessão estabiliza normalmente essa questão da inflação, viu? A recessão estabiliza essa questão, porque tudo vai valer menos. Hoje o diesel está 2,33. Os grandes empresários negociaram a 2,30 o diesel, comprado, pagado com... Ô, Fontolan, tem um ponto aí que a gente tem que refletir um pouco. E nós já começamos a discutir esse ponto outro dia.
os salários da iniciativa privada, eles vão diminuir. Todavia, do setor público, não. Os parasitas, desculpe o termo, mas tem que ser objetivo e claro, os parasitas o mundo do Brasil. Desculpa a sinceridade. Tem gente gravando. Você tem razão, Chico. Eu nem vou comentar, mas é verdade. Sim, sim. A pergunta do Gustavo é, Gustavo, você tem que diminuir o custo. E onde é que você diminui tudo? Diminuir o imposto. E para diminuir o imposto, você tem que fazer as coisas custar menos para nós. Nós pagamos por um serviço que não recebemos um preço absurdo. Então, respondendo a questão da Sandra, o certo é, os salários teriam que flutuar também, mas com o salário mínimo, qual que é o problema? Se você não tem um funcionário que te paga o que ele custa, você demite o cara. Então, assim... Sim. Na iniciativa privada, como disse o Chico. Iniciativa privada. Então, assim, a gente tem um problema muito grande, né? O Mises até dá um exemplo disso, falando na Grã-Bretanha, no pós-guerra. Eu acho que é até interessante, Sandra, se você puder dar uma olhada mais aprofundado lá, é logo no comecinho da parte 6, no meu está na página 162, mas o meu é um pouquinho diferente, mas é a parte 6. Logo no comecinho ele dá o exemplo disso, eu vou até ler a anotação que eu fiz aqui, ó, que depois da Primeira Guerra, na Grã-Bretanha, eles tentaram equiparar a libra ao ouro de novo, só que por causa da guerra, a gente teve inflação e se teve uma realidade que foi deslocada ali. A hora que eles voltaram para o padrão ouro, o certo seria o salário nominal ter caído. Ou seja, em vez da pessoa ganhar, sei lá, R$1.000, vou dar um exemplo em reais, seria cair o salário. Porém, como teve uma mudança do preço, a moeda deles começou a valer mais, ou seja, se eles tivessem caído o salário nominal, a quantidade de moedas que eles recebem, ou o número escrito na nota, a gente não teria uma diferença no salário real, por causa que isso seria reajustado com a variação nos preços. Só que o que acontece? Eles brigaram para o salário real não cair. Então, o que aconteceu? O preço de tudo subiu. Como o preço de tudo subiu, eles repassaram esse preço para o produto final. E a Inglaterra era um país industrializado. Então, como o preço de tudo subiu, porque o custo com os funcionários subiu, eles tiveram que revender isso mais caro. Isso resultou que a exportação deles caísse também, porque ficou menos competitivo os produtos que eles produziam no mercado estrangeiro, né? Então, isso acabou tendo uma reação em cadeia. Você teve um aumento no valor da moeda, ou seja, em vez de valer, por exemplo, uma libra valer $5, uma libra começou a valer $2, ou seja, a libra ganhou força, o salário nominal teria que ter caído, não caiu, ou seja, o salário real ganhou força também, ou seja, eles tiveram um custo maior com mão de obra. E eles tiveram que repassar esse custo, porque é normal, todo empreendedor repassa os custos. Não sei se ficou muito clara essa parte. Se tiverem dúvida, pode falar. Como consequência de toda essa política, de se manter o salário nominal e o salário real subir, e o aumento dos preços dos produtos subirem, eles tiveram um desemprego. Tá? Pode falar, João. Não. Então, para Keynes, o desemprego é um mal, e se quiser que desapareça, inflacione o meio circulante, a moeda. Então, Keynes fala isso. Só que isso funcionava antigamente, realmente funcionava. Só que o problema, como eu já até tinha falado no começo, é que hoje, geralmente, tudo está indexado à inflação. Então, você inflacionar não dá certo. E você só faz quem recebe, por último, esse dinheiro novo, pagar a conta. Então, por exemplo, se eu sou do setor automobilístico, igual a gente tem o pessoal aqui do grupo, eu quero receber muito dinheiro para o meu setor. Eu quero que o setor de aviação e naval não receba, porque eu vou receber dinheiro
novo primeiro, eu vou ter vantagem em relação às demais pessoas da sociedade. Só que alguém vai ter que pagar essa conta. Isso é o grande problema de gerar novo dinheiro, inflação e os salários. E daí, para o próximo capítulo, o Mises já fala em salários e pleno emprego. E eu queria perguntar para vocês, o que é o pleno emprego? Uma situação utópica que nós nunca vivenciamos. Olha, essa para mim eu sabia responder muito bem. A IBM tinha a política do pleno emprego. Era real e verdadeiro. Eu só saí da IBM porque eu quis. Na época, em 92, depois de 22 anos. Não. Era uma política que criava uma... De qualquer maneira, o pleno emprego ele cria uma interdependência entre o capital e o trabalho, okay? que faz com que a empresa, a meritocracia, a empresa ganha muito quando ela consegue ter uma política de pleno emprego, tá? E o pleno emprego hoje, ele existe nas camadas do funcionarismo público. Não. Entende agora? Não. Não. O pleno emprego é no sentido de quem quiser ter trabalho, tem trabalho. A economia está girando o suficiente, todo mundo está trabalhando. A taxa de natalidade ser menor do que a oferta de trabalho, você cria pleno emprego na medida que as pessoas entram no mercado de trabalho e têm disponibilidade. Os Estados Unidos, um pouco antes dessa pandemia, estava próximo ou já estava em pleno emprego. Mas não é por causa da taxa de natalidade, é por causa da performance da economia. Se a performance da economia ela dá respaldo para a disponibilidade de emprego, aí você tem o pleno emprego. Quer dizer, todo mundo que precisa de emprego tem oferta, a oferta e a demanda estão equilibradas. João. Mas a demanda por trabalho nasce se você tiver pessoas precisam nascer, por exemplo, lá na Dinamarca tem pleno emprego hoje, você nasce tão pouco e a oferta de emprego é maior. E aí você começa a importar pessoas. A Alemanha fez isso com os turcos. Tá. Mas o que você está falando, Fontoura, é como a gente chega no pleno emprego. Sim. Como a gente vai chegar. Assim, eu estou perguntando o que é o pleno emprego. Olha, Gustavo, deixa agora, nesse outro aspecto, é o seguinte. Eu entendo que quando a taxa de desemprego fica abaixo de 4, é pleno emprego. Porque são só os conflitos empresariais entre trabalho e capital que é rotacional. Então, eu vou sair do emprego, vou para o outro, e tem uma taxa de 4% de desemprego, que normalmente nos Estados Unidos, quando chega nessa fase, existe o pleno emprego. O cara sai de um lugar e vai para o outro porque ele quer crescer. Entende? Nunca vai ser uma taxa de desemprego de 0. E alguns países da Europa que já foram citados, na Suécia, na Finlândia, eles têm pleno emprego. Tá. O duro é que no Brasil, a gente estava lutando para chegar muito nos 11%, agora quanto nós estamos? 17? 16? Tá. Você pode pôr lá para mais de 25 hora que acabar essa pandemia aí. O ABC Paulista. O ABC Paulista nos anos... Mas aí é só uma parte do Brasil. Mas o ABC Paulista nos anos 70, início, só teve a crise de 81. Mas no início dos 70, no milagre econômico, até o ano de 78, 79, as empresas tinham que contratar com baixíssima capacitação porque realmente não tinha mais trabalho do que realmente pessoas para poder trabalhar. Aí vinha caboclo, vinha gente do interior, vinha nordestino e tudo mais. O Mises vai definir pleno emprego como todos que desejam um trabalho conseguem obtê-lo. Todo empregador terá condições de contratar tantos trabalhadores quantos lhe forem necessários. Só que assim, um tanto de intervenção que a gente tem hoje para se empreender, para se contratar, a gente vai conseguir chegar no pleno emprego no Brasil? Não, só se a gente tiver muita inflação e o salário mínimo desvalorizar. Mas, caso contrário, é quase impossível a gente conseguir que todo brasileiro consiga produzir mais que R$ 2.500 por mês.
Porque, na realidade, é isso o salário mínimo. A gente tem que ver que se a pessoa não trabalha R$ 2.500 por mês, ela não consegue ser contratada a CLT ganhando salário mínimo, né? Mas, Gustavo, o mercado aquecido, quem recebe por carteira assinada, tem o seu salário movimentando o restante da economia. E você tem todo mundo que não trabalha, que não é trabalhador formal, também girando. Isso também é pleno emprego. Aqui não é pleno emprego na carteira assinada. Sim, não, com certeza. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse o salário mínimo, por exemplo, talvez a economia conseguisse girar mais rápido. Talvez uma empresa grande que precise contratar alguém para limpar a folha não contratasse essa pessoa, entendeu? Não terceirizasse ou não só contratasse quando tivesse muita máquina. Pleno emprego. Eu não concordo muito com isso não, Gustavo. Eu acho o seguinte, o salário mínimo ele tem que ser estabelecido porque é o valor do trabalho mínimo de uma pessoa. Tá? Por quê? O que nós temos em conflito no Brasil são os encargos, tudo que circula o salário real de uma pessoa. Um é o valor do trabalho do indivíduo, tá? E aí o governo brasileiro e todas as leis brasileiras que foram colocadas diz o seguinte, que esse valor desse trabalho desse cidadão ele varia entre 76% a 104%. E isso está totalmente errado. É um dos poucos países no mundo que isso acontece. Se você pegar o mesmo valor de trabalho de um cidadão americano, custa para o empregador, quanto? 35%. Mas tá, beleza, Chico. E por isso que a gente tem crise de trabalho, porque você fala o seguinte, puxa vida, por que eu vou contratar mais um se eu vou ter que gastar mais 100% no próximo? Entende? Mas imagina, isso ninguém presta atenção. O pleno emprego para mão de obra qualificada, o salário mínimo para mão de obra qualificada não é um problema. O problema é para quem tem uma mão de obra desqualificada, a pessoa que não tem o estudo, não tem muito estudo, a pessoa que não consegue produzir tanto quanto uma pessoa que fez o ensino técnico, por exemplo, ou uma pessoa que tem inglês. Então, assim, para alguém que fala inglês, por exemplo, ele consegue se qualificar melhor no mercado e ser uma pessoa mais disputada. Agora, pensa uma pessoa que não teve muitas oportunidades da vida. Ela vai conseguir trabalhar CLT? Muito provavelmente não. Ela vai conseguir ser contratada por uma grande empresa? Muito provavelmente não. Qual é a alternativa que o livre mercado traz hoje em dia? A gente tem Bolsa Família. Não, sim, mas daí não, falei livre mercado. Para as pessoas trabalharem. Mas a Bolsa Família hoje está compensando as pessoas que não têm mais habilidade para enfrentar o mercado de trabalho e paga para eles ficarem em casa, sem atrapalhar. Então, mas você acha que isso é um incentivo bom? Vale a pena, Gustavo, você mencionar quem definiu, como foram definidos, por exemplo, essa questão de salário mínimo e por que ele nasceu, por exemplo, nos Estados Unidos é bem importante, né? Por que nasceu o Hoffa foi um dos grandes idealizadores do salário mínimo. E por que eles fizeram, o Jimmy Hoffa? Por que eles fizeram o salário mínimo? O Fotolá me perdoa, mas o salário mínimo aconteceu nos Estados Unidos quando os escravos do Sul, logo depois da Guerra da Secessão, eles mudaram para o norte, para Nova York, que recebia escravos, os negros, e eles trabalhavam por um salário mais baixo do que os brancos. Do que os irlandeses. E aí o que aconteceu? Que para poder equilibrar, eles estabeleceram o salário mínimo. Aí os empregadores lá em Nova York falam o seguinte, bom, se eu tenho que pagar o mesmo salário para o negro, eu volto e dou salário para o branco. Foi isso que aconteceu. Chico, você acabou de responder porque não tem que existir o salário mínimo. Eu sabia que tinha que ser por você e não seria por mim, porque seria feio eu fazer, mas é exatamente isso. Os irlandeses pressionam o Hoffa faz o assunto ficar o salário mínimo, e aí os caras disseram, moçada, volta para o sul, vai plantar algodão de novo. É uma merda isso. E aqui é a mesma coisa. Quem mais prejudicou com essa política do salário mínimo? Os irlandeses ou os negros que foram para Nova York? Os negros. Lógico. Então, as domésticas. É a mesma coisa. Logo, o salário mínimo vai prejudicar quem tem menos condições. Lógico. Os mais preparados dão um jeito de fazer concurso público. Sim.
fica mamando na teta do governo. Então, só lembrando um fato, né? Essa nova lei das empregadas, né, domésticas, impôs para nós, né, quem contrata, nossa, muita dor de cabeça de ter que fazer o registro, perder tempo com isso, né? Se tornou mais difícil. E aí o pessoal preferiu partir para diarista. Então, eu não sei se o ganho foi muito importante ou se foi mais prejuízo. Vocês lembram disso quando trocou? Não foi bom, não. Acho que é 30%, se não me falha a memória, das empregadas que perderam seus empregos a partir do momento que tiveram que a família teve que assinar a carteira, houve uma patroa dentro de casa que teve que assinar a carteira. É muito caro você ter um empregado doméstico com carteira assinada, gente. Você coloca uma diarista 2 dias na semana e bota uma passadeira de vez em quando para resolver o seu problema por metade do valor que custa uma empregada doméstica. O salário mínimo dela é 1.050, mas ela vai te custar 1.800 quase. Ela vai custar muito mais do que isso. A partir do momento que ela entra com carteira assinada, ela entra com férias 13º, e você não... Infelizmente, a casa não consegue sustentar esse tipo de gasto. A casa não é uma empresa que fatura. Você não consegue segurar esse valor. Exatamente isso. Será que para as empregadas domésticas antigamente não era melhor do que é hoje? Depende. Tudo depende, gente. Elas não consideram, Gustavo, elas não consideram, porque, na verdade... Posso fazer uma pergunta? Seguro-desemprego e tudo mais, elas consideram que ainda é melhor o registro, mas tem demonstrado que elas estão ficando mais desempregadas, estão indo para, como disse a Sandra, fazer a faxina. Elas conseguem até, se ela conseguir manter 5 faxinas por semana, a 150 por dia, é razoável, mas nem todas conseguem esse índice. Né? E vamos combinar, Fontolan, que é desleal, é desumano você fazer faxina de segunda a sexta, mulheres de 40, 45, 50, 55 anos. É absolutamente desumano você pegar casas para faxinar todos os dias. Exato. O trabalho braçal é muito maior, né? Muito maior, exatamente. Se você estivesse ainda na categoria de doméstica com a carteira, sem a carteira ou com a carteira, não estou entrando nesse mérito, mas quando você vai todos os dias na casa, você vai mantendo a casa limpa, né? Quando você entra para faxinar, você entra para trabalho bruto, para assalto. É o trabalho, às vezes, acumulado de um mês, né, Sandra? Não, no mínimo de uma semana. No mínimo quando a pessoa consegue pagar a faxineira semanalmente. Entende? Então, é complexo. É uma situação de difícil solução. Sem dúvida. A gente precisa pensar muito a respeito, tá? Você tem razão, a palavra desumano encaixa como luva. Mas, por outro lado, quanto mais... Por exemplo, todo o patrão da empregada doméstica também é um empregado. Okay? Assim, um outro ponto que enquanto você falava e olhando para você, eu lembrei um negócio. Condomínio. Você percebeu a quantidade que a gente tem que pagar com condomínio? Condomínio é algo que não gera lucro, não gera receita. Não. E a quantidade de lei, regra e taxa que você tem em cima de um condomínio é um absurdo. Então, é um absurdo, não gera receita. Como que pode ser um lugar onde a pessoa mora, você pagar todos os insumos, todos esses custos, o Estado querendo te explorar e você tem que colocar 4 ou 5 funcionários lá? Exatamente. Somando os funcionários e condomínios e as empregadas domésticas, esse sistema ele não funciona. Ele é severo, tanto para quem trabalha e sempre para quem tem que juntar o dinheiro no final do mês para poder pagar essas pessoas. Exato. Vai lá, João. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Primeiro que eu acho assim, o pleno emprego, se você alcança o pleno emprego através do mercado livre, do mercado desobstruído. Senão você não consegue alcançar isso aí. E ele é um equilíbrio entre oferta e demanda de procura de emprego. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, até que ponto vocês defenderiam na Câmara, seja ela
dos vereadores, deputados estadual, federal, até onde vocês vão chegar, a flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, o fim da CLT. Se não fosse um suicídio político, eu defenderia 100%. Aqui hoje não existe maturidade para as pessoas entenderem isso. O brasileiro, você quando é demitido... Então vamos mudar a pergunta. Vocês concordam que esse daí deveria ser o caminho a ser trilhado? Olha, sem dúvida. E assim, a gente sabe que esse lado, esse viés liberal, a princípio, ele é muito, vamos dizer, a pessoa que... É muito difícil no começo, mas depois as coisas vão se ajeitando e aí há realmente um progresso, né? Aí vem aí as possibilidades de todo mundo se elevar financeiramente, né? O país quando você está brigando com 40% de fundo de garantia, 3 ou 4 meses de seguro-desemprego e mais férias, 13º, blá, você não tem como dizer para as pessoas, olha, gente, vamos fazer uma troca aqui? A gente vai fazer pleno emprego para todo mundo, que agora todo mundo é liberal, você pode mudar de empreguinho a qualquer momento, ganhando horas de trabalho, você está trocando isso por um bônus que é dado cada vez que a pessoa é mandada embora. É complicado. Eu defendo sem nenhum problema o fim da CLT e sempre defendi. Não tenho o menor problema em defender o fim da CLT, defendo o fim de congresso de associações de classe, isso para mim o conselho, o sindicato. E mais um conceitozinho. Aqui na época do Mises, aqui, ele fala muito na presença dos sindicatos, né? O próprio Flotolan falou aí do Jimmy Hoffa e tal. Hoje, você sente que no Brasil, por exemplo, a presença dos sindicatos diminuiu, a importância do sindicato diminuiu. Hoje você tem, por exemplo, agora você já tem aí alguns acordos individuais que não precisam nem passar pelo sindicato. Então, isso daí também já é um ganho e talvez seja um início desse caminho que a gente está precisando trilhar. Pode ser. O sindicato teve o seu papel. Durante um tempo ele foi importante, mas o próprio sistema, as próprias pessoas que faziam parte do sindicato, por terem um dinheiro fácil, acabaram deturpando a função do próprio sindicato. Olha, eu vejo... O sindicato é contra o empregado. Nos anos 90 foi importante, né? Agora, essa geração de agora já está adaptada sem essa CLT. Para ter uma ideia, eu fui metroviária no Rio de Janeiro. E na época que o metrô foi privatizado, a primeira turma de funcionários que entrou depois que o metrô foi privatizado, depois de 20 anos que era do governo, eu fui contratada. E ainda tinha assembleia com o sindicato presente para aumento salarial, benefício e tudo. Para vocês terem uma ideia, eles nos obrigavam a levantar as mãos nas propostas do sindicato, levantar as 2 mãos para fingir que tem bastante gente. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, está acabando. É coisa mais fascista do que a CLT formada por Getúlio Vargas, gente. Se vai falar de fascismo, nós temos que falar de CLT, temos que falar de Getúlio Vargas, porra. Sabe, não existe nada mais fascista do que isso. E todos mais os excludente. Não, viveram e mamaram. Seu Lula em 77, lá que o Conrado falou, 78, na Vila Euclides, papo furado, o cara tá louco. Eles nunca fizeram nada pelo trabalhador, absolutamente nada. E muito excludente. Eles enriqueceram, eles se fizeram para os mesmos e para eles. O sindicato nasceu e se formou para sustentar o próprio sistema sindical. Exato. E isso é mais fascista do que qualquer coisa. Getúlio Vargas não fez por conta de não ser um cara... Getúlio Vargas muito liberal, né? Se eu não me engano, no Brasil existia mais de 20 mil sindicatos. Se eu não me engano. Tinha sindicato do sindicato. A gente já volta a meter pau no sindicato. Espera aí, vamos terminar aqui, falta pouco. Então, pessoal, a gente já discutiu que o plano emprego é que todo mundo que quer ter um trabalho consegue obtê-lo e o empregador consegue contratar quantas pessoas ele assim o desejar. Então,
o Mises pergunta aquilo que eu já tinha perguntado antes, o que acontece quando o comerciante não consegue vender uma mercadoria, os preços caem. Porque a mão de obra, porque o trabalho que a gente vende tem que ser diferente. Então, ele dá o exemplo de um jovem que sai do campo e vai para a cidade, e que, chegando lá, ele procura um emprego que custa, que ele ganhasse $100 por dia ou por semana, whatever, $100. Mas ele não encontra. Será que não era melhor ele conseguir trabalhar por $90? Ou, de repente, se tiver ainda muita gente procurando emprego, ele trabalhar por $80 do que não ganhar nada? E daí ele até fala que o problema do sindicato é esse. O sindicato vem e impõe e fala, ou você ganha $100 ou você não ganha nada. E para muitas empresas é a mesma coisa, ou você ganha um salário mínimo ou você não vai ganhar nada. E hoje em dia, com essa descentralização do poder, a gente tem aplicativos bons como o iFood, como o Uber, que permite que as pessoas não trabalhem por um salário mínimo, mas que o trabalho dela advenha da quantidade de trabalho que ela conseguiu. Por que se o Uber e o iFood dá tão certo e tem tanta gente trabalhando, por que as outras empresas não podem trabalhar de uma maneira parecida? Por que o sistema tem que ser tão rígido, né? Daí ele até dá um exemplo depois, que ele cita algum outro país ou alguma coisa do tipo, que ele fala assim, a vantagem do homem rico é que ele pode se dar ao luxo de ser insensato por muito mais tempo do que o pobre. Então, quando alguém defende alguma coisa tipo, mas nos Estados Unidos não é assim, na Europa não é assim, na Suécia não é assim, eu acho que essa é a frase perfeita. Um dos privilégios do homem rico é poder se dar ao luxo de ser insensato por muito mais tempo do que o pobre. Porque o dinheiro uma hora acaba. Então, quanto mais política social-democrata, mais bem-estar social a gente quiser dar, muito provavelmente mais a gente vai travar essa mobilidade de classes. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que colocar na balança, né? Deixa eu passar para o próximo aqui, já estou acabando já. A inflação, ela cura o desemprego, mas só no curto prazo. No longo prazo, ela é um câncer. Só que isso é um tema bem complexo, e o Mises aborda até em outro livro, que chama Wages, Unemployment and Inflation. Impostos, desemprego e inflação. É um livro um pouco mais completo. E só para finalizar, tem uma frase que devemos lembrar que no longo prazo poderemos estar todos mortos. Aliás, não restam dúvidas que estaremos mesmo mortos. Entretanto, deveríamos cuidar dos nossos assuntos terrenos, neste breve intervalo que nos é dado viver da melhor maneira possível. E uma das medidas necessárias para esse propósito é abandonar as políticas inflacionárias. Então, quando a gente adota política inflacionária, é uma coisa muito perigosa, que geralmente a gente tenta jogar para o longo prazo, mas pode ser que a gente encurte esse longo prazo e que chegue no nosso tempo de vida. Ou pode ser que você está empurrando um problema que vai cair no seu filho ou no seu neto depois. Da mesma maneira que era a nossa aposentadoria. Gustavo, eu só queria fazer uma observação aí, que é o seguinte. Eu não sou ninguém para discordar do Mises, entendeu? Mas, assim, eu não posso conceber que alguém ache que a inflação, mesmo num curto espaço de tempo, seja boa. A inflação, ela é o maior dos impostos, ela é a maior transferência de renda, ela é exclusiva, ela não é inclusiva, ela é exclusiva, ela é uma geradora de pobreza, ela é uma destruidora de riqueza. Então, cara, ela não, mas nem em um mês de inflação não é concebível, eu acho. Eu não posso concordar com... Não, mas o Mises disse que, ele não afirmou que ela é boa, ela é uma alternativa a curto prazo e que ela vai se transformar em problema futuro, né? Ele falou que ela seja uma alternativa no curto prazo. O Mises não defendeu que é uma alternativa. O Mises não defendeu que é uma alternativa no curto prazo. Você pode abrir mão de outras coisas. Ele só fala que no curto prazo ela não tem tanto impacto, mas que no longo prazo vai ser um problema muito grande. Ele não defende de maneira nenhuma a inflação no curto prazo.
Mas ele não estava apontando a inflação como a economia de mercado, que tem a demanda, tem o consumo, isso acaba gerando... Sim, não, ele fala, ó, realmente você aquece o mercado no curto prazo, só que o problema é muito grande, você vai levar isso para o longo prazo, não, ou só se você recompor esse dinheiro, mas você vai ter inflação. Isso é um problema que você não consegue evitar de maneira alguma. Porque não ter inflação também é um problema, não é isso? Não é. Inflação de demanda, Gustavo. Inflação de demanda. Quando você começa a ter... Todo mundo observa, a inflação de demanda é quando você tem um boom, normalmente é aquelas bolhas, né? Todo mundo precisa começar a contratar, o mercado fica... Aí faltam os commodities, falta tudo, o petróleo só sobe tudo, o salário tem que subir, porque se você quiser continuar tendo seus empregados, aí você tem que subir. Para isso, o que é que você faz? Você promove uma pequena retração. O que é que você faz? Uma pequena ajuste. Então, a recessão sempre vai caminhar logo após um boom. É normal. São ciclos. Você precisa um pouco de assento, porque não tem limite quando você começa a subir demais a economia. A própria infraestrutura não aguenta. O Brasil, por exemplo, não aguentaria um boom muito grande. Agora estamos com capacidade ociosa e tudo mais, mas houve momentos aí que nós tivemos apagão, gente. Não faz muito tempo apagão. Uma coisa absurda, né? Então, quando começa a subir tudo, aí todo mundo fala, não vou ficar aqui, vou trabalhar em outro lugar, e todo mundo vira. Quando as empregadas domésticas começarem a ir para Cancún... Que diria o Paulo Guedes. Tá gravando, viu? As empregadas domésticas começarem a ir para Cancún. Mas a minha foi, a de vocês foi também. Foram também. Quando o macarrão chegava... Você estava mal, hein, Fontolan? Eu voltava para casa em 91, 92, minha mãe só tinha barila. Eu dizia, mãe, mas como é que... Cadê o Adria que tinha aqui? Não, agora é barila. O cereal é importado. Era uma festa. O samba do crioulo doido. Eu disse, mãe, como é que um alemão ou um italiano faz coisa mais barata que um brasileiro comer? E eu lembro disso na África, porque na África eles não fabricavam, então vinha de fora, com exceção da África do Sul. Mas, gente, isso não funciona para sempre. Né? Lembro, vocês aqui, talvez o Gustavo é muito jovem, mas nós tivemos valendo mais do que dólar. 0,91. Ou seja, R$1 comprava mais de $1. E foi uma festa. Era uma delícia. Cancún era um litoral brasileiro. Parecia Guarujá. Nessa época estava começando, a Riviera estava começando. 89, 88, a Riviera de São Lourenço estava começando. Para que você ia para a Riviera? Para Cancún, para a Riviera? É que essa é uma conta muito complicada de se fazer também, Fontolan, porque o real muito valorizado, se tem um problema de que para exportar não é tão vantajoso assim, né? Então, assim, é uma conta muito delicada. Mas eu queria para você o seguinte, como de repente as coisas se desequilibram. Sim. Os artificiais, como até o próprio real foi. Desequilibram. Eu vivo de importar e exportar, e eu vejo claramente. O dólar agora, 5,60, está ruim, é evidente. Mas o 3,80, 3,70 estava absolutamente normal. E era um valor. Estava errado quando estava 2. Porque aí o que acontece? Você só importa. Né? E exportar, a gente estava comendo pão que o diabo amassou. Mandava um ônibus para Dubai. Porra, para quê? Mais fácil vendia para o Nordeste. Então, tem que haver esse equilíbrio do valor de riqueza. Né? Uma curiosidade, enquanto nós conversamos, e aí a Sandra vai saber. Você sabe aonde foi assinada a CLT pelo Getúlio Vargas? Que local? Você vai... Presidente Antônio Carlos? Não sei. Em São Januário, no Clube do Vasco da Gama. É verdade, no Clube do Vasco, é verdade. O Clube do Vasco já tem tudo a dizer, né? Por que tinha que ser um cara, né? É verdade. Eu fui no Vasco da Gama. Quem estava falando que... Uma coisinha, o Gustavo comentou que o povo brasileiro não tem costume de economizar, né? Mas se nós se observarmos os governos que nós tivemos, todos nos incentivam a consumir, né? Para que gere a economia e a gente não sinta tantos outros impactos, né? Da própria economia. É porque se a gente levar em consideração que os 8% do fundo de garantia já é a economia que eles usam para gerar mercado imobiliário, eles não precisam
de mais economia nossa. E vamos combinar que, além de não termos sobra no final do mês, nós tivemos uma experiência há pouquíssimos anos que foi bem traumática com a questão do colo. Hoje, quem que vai deixar dinheiro de verdade guardado numa poupança esperando algum maluco assumir? Ninguém. Normalmente você manda para os Estados Unidos. Só deixa eu voltar para um debate partidário aqui, que eu acho que é válido. O João, você está aí? Tô. O que você tinha falado da inflação? O que eu tinha falado da inflação? Não, que eu acho que a inflação ela é um mal, ela é um mal assim, independente do tempo que ela dure, por todas as razões que eu elenquei aí. Você viu como os nossos deputados votaram naquela lei que recompunha a perda de ICMS e ISS dos estados e municípios? Oh, meu Deus. Vi. Você acha que aquilo ali poderia gerar um processo inflacionário ou não? Acho. E ainda assim... Acho. Somos sociais liberais ou sou liberais? É complicado opinar, né? Sim. Teve algumas coisas que eles votaram a favor, que votaram Faz brigadeiro gostoso. contra, assim, que você também discorda, que você foi. Não, a Sandra falou do brigadeiro aí, ô Sandra. Gente, desculpa, esqueci que eu tava... Sandra, também quero, hein? Desculpa. Ô, gente, em termos de votação, vocês lembram sempre um pacote, né? Aí é o problema. Não, tá. Só quis trazer isso à pauta para a gente ver que é um debate assim, que não é tão simples. Eu teria votado igual o Gilson e o Marcel votaram, particularmente. Eu vi o que os deputados falaram e tal, mas... Eu também. E é difícil achar o porquê que votaram ao contrário. Hein? Não é fácil achar um motivo para isso, não. Gente, mas tem muita coisinha somatórias nisso tudo. Por exemplo, o voto desses outros 6 não iria fazer diferença nenhuma, certo? Não votasse contra. Então, mas aí é que eles, às vezes, vão lá e pedem para a pessoa, você vota comigo? Aí a pessoa assina. Aí a pessoa vem e fala para ele, você vota comigo? Aí tem coisas que eles têm que ceder. Às vezes, pode ser, gente, eu estou falando da minha boca. Política, já tá... Eles cederam nessa hora que não ia fazer diferença nenhuma para depois... Faz para os princípios. Em outras coisas, eu não sei, né? Mas eu acho que não foi nem isso. Eu acho que quem votou a favor do plano, votou porque achava que tinha que ser devido à necessidade do momento, apesar de gerar inflação. Inflação e a corrupção, né? Porque esse dinheiro vai vir para as pontas sem qualquer licitação. Então, mas você está falando que os deputados votaram a favor da corrupção, é isso? Porque eles 4 votaram a favor. Não. Eles votaram para ajudar a saúde. Só que a gente sabe que essa é um pacote que vem com liberdade para gastar sem controle. Eu acho que cabe a população fiscalizar, né? Eu acho que a gente tem que... Vereadores, né? E nós. O holandesinho, ele tem um princípio que eu acabo... Falei com ele 2 vezes na minha vida, mas ele tem umas coisas... Se nós pensarmos que foi o único político que veio para o partido, ele era político. Não, tem mais um, não, tem mais também. Tá. Tem 2 em Santa Catarina que vieram agora, eu acho. Sim, mas ele, na verdade, foi um dos mais proeminentes. E ele continua tendo uma posição, eu acho que existe um momento que é princípio. Não importa se o amigo lá, o deputado, chega para o teu lado, como o próprio Alexis explicou, se eu nasci, o cara nasci na minha, se eu nasci na dele. Cara, existem momentos que você tem que... Gente, nós já somos um partidinho sem dinheiro, um partido pequeno, nós só vivemos por princípios e valores, não tem outra bandeira nossa, ou seja, anticorrupção, liberal, reduzir custos, mas chega uma hora que nós temos que ter os princípios e valores acima de qualquer tipo de dúvida, não dá para ter dúvida, porque nós somos um partido eu sei que existem momentos, já foi explicado para nós, que você não pode ser contra todos, você tem que ter um pouco de flexibilidade, porque o cara passa com uma lista num dia e fala,
assino o meu e depois eu assino o seu. Basicamente, o que aconteceu com a moça que votou lá no 30, lá no projeto lá de São Paulo. Então, eu acho... Né? Exatamente isso. Então, mas é por isso que eu digo, não faça isso. Eu acho, essa é a minha opinião, hein, gente? Pelo amor de Deus, vocês que são... Eu acho que os princípios e valores do novo é a única coisa que nos mantém, porque o dinheiro não é. É que eu acho que você está falando do princípio e valor na questão econômica, mas eu acho que quem votou a favor está pensando na questão social e humana, né? Mas eu acho que essa questão social e humana, sem a contrapartida, Paulo, me desculpe, eu acho que era melhor dizer, bom, nós temos que fazer outro projeto. Essa só de transferir para os estados, sem uma realmente. Não, você está certo, só que devido à necessidade do momento, politicamente, eles não iam conseguir aprovar essa contrapartida. Tanto é que existe um projeto já previsto que, passado esse período da pandemia, vai ser retomado esse projeto para consertar os erros que foram aprovados aí. Política, quando você entra no campo do político, a coisa muda de figura, né? Ela se torna mais difícil do que apenas ver a economia, né? Mas veja bem, se 8 votos não mudariam nada, melhor votar pelos princípios e valores. Essa é a minha opinião. Se os 8 fossem decisivos, os estados vão ficar sem dinheiro se nós... 6, na verdade, né? Foram 6 contra 2, né? Então, os 6 votos que deu aos estados os valores que necessitavam não foram o que mudou as coisas. Então, poxa vida, se não é, então para quê? Agora é lógico, se os estados iriam não ter dinheiro nem para fazer o hospitalzinho de campanha, tal, aí é outra história. E aí é que eu te digo, a política tem que ser feita no momento em que ela vai ser efetiva. Então, por exemplo, eram 6 votos que determinariam o futuro desse troço. Opa, bacana, aí é outra história. Mas eram 6 votos que foram para formar uma aliança com os outros países. Bacana também, mas não era por aí. O novo não tem tamanho para tudo isso, gente. Mas até então você não sabe, quando você está votando lá, você não sabe se teu voto vai ser fundamental ou não. Quer dizer, pode ser fundamental. Você sabe, o acordo já é feito anteriormente, mas eu acho que é leviano da nossa parte aqui... Os líderes indicam, né? Mas eu acho que é leviano da nossa parte aqui ficar julgando os caras na pressão que eles estão sentindo lá em Brasília. Eu concordo que temos que seguir a nossa regra. Sandra, não se trata de julgamento. Se trata de ser liberal. É uma opinião. Ser liberal. Gerar inflação não é liberal. Né? O próprio João deixou bem claro, e realmente é excludente, ele tira pessoas, ele prejudica o mais fraco, inclusive, porque o grande consegue aplicar e, de repente, consegue ter uma remuneração pelo seu capital, mas o pobre que não tem, ele é comido todo mês por 3%, ou 4%, ou 5% e não sabe o que fazer. A poupança não vai dar. Então, a inflação, mesmo que... Aí eu vou com o João, né? A inflação, mesmo que algum especialista como esse tenha dito que, olha, vale a pena por um tempo, eu vejo a inflação ruim, é sempre ruim para os mais fracos. Não, de fato mas se você já está com o jogo perdido, se você já sabe que os seus votos não vão servir para nada, faz o que a Cris estava falando, que a Adriana Ventura fala muitas vezes. Algumas vezes você tem que ir com eles, para que depois eles possam vir com a gente e a gente conseguir alguma força para aprovar alguma coisa. Não adianta, é negócio. Fazer o quê? É troca. E fora essa questão do negócio e a questão do conceito que o Fontana está certo, para que a gente faz uma poupança, por exemplo? É para você usar nas horas de emergência. Sim. Essa é uma hora de emergência. Sim. Então, o conceito liberal ele serve para você criar a sua poupança, mas chegou a hora de você usar ela para uma emergência, depois você recupera isso. Sim. Então, só uma opinião agora. Eu acho que aqui é o melhor lugar para a gente debater essas coisas, porque só está o pessoal do diretório e futuros postulantes. Então, acho que vale a pena a gente fazer esses exercícios. E o Churchill já dizia aquela célebre frase, né? Nada mais permanente do que uma medida temporária do governo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu entendo que é importante negociar e tudo mais,
E a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do que a gente vota a favor, isso daí se vota contra a gente. Eu vi muito, mas muito liberal criticando muito o Novo. E daí, essa conta é cobrada lá na ponta do diretório a hora que a gente tem desfiliação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em seguir os princípios e valores. Porque eu estou tentando só colocar um pouco de panos quentes no que eles não, gente, estamos vivendo um momento em que ninguém sabe o que tem que ser feito. E as coisas precisam andar. O dinheiro tem que chegar na ponta com a população que está sem grana, a economia precisa rodar minimamente. Enfim, estamos num tempo muito esquisito, num momento muito esquisito. Mas o problema é que não teve contrapartida. Em cima do que você falou, o Novo tem seus propósitos e princípios, mas tem horas aí, como nessa votação, que existem os valores humanos de cada indivíduo. E aí, se o partido é liberal, ele vai ficar obrigando todo mundo a votar igual? Ele vai criminalizar quem tiver uma visão diferente? Não, né? Pode ver que teve essa distinção ali e não teve problema. 6 votaram de um jeito e 2 votaram de outro. Isso não teve problema nenhum. Só que eu vejo que o grande problema não teve contrapartida nenhuma, você está dando dinheiro livre, fácil, e assim, qual contrapartida teve? Entendeu? É muito complicado. Eu entendo a questão humanitária, mas você não pode aprovar um texto assim, dinheiro, vai sair da onde esse dinheiro? Parece muito humanitário, você fala assim, nossa, preciso mandar dinheiro para salvar eles. Mas se pega em Campinas aqui, você precisa mandar tudo isso de dinheiro para recompor o que foi perdido? Ou você só precisa mandar para a saúde e algumas áreas essenciais? Faz sentido a gente continuar alimentando a Prefeitura de Campinas com a mesma verba que eles recebem? Ou a gente precisa pedir uma contrapartida na redução de salário de prefeito, comissionados, na redução de número de comissionados e na redução da Câmara antes da gente liberar esse valor? Eu acho que faria muito mais sentido a gente pedir uma contrapartida dessa, como liberal. Por isso que o Paulo... E outra, né? O governo ele soltou diversas medidas provisórias aí, via BNDES, via e contrapartidas. Todas elas tinham suas regras claras. Você liberava o dinheiro, mas você que está recebendo dinheiro, você era obrigado a alguma coisa. Você tinha alguns pré-requisitos a cumprir. Agora, esse daí não. Esse daí foi um negócio totalmente aleatório. Olha, eu vou dar o dinheiro, vocês me devolvem quando vocês puderem, não precisa fazer nada, tal. Então, assim, esse daí eu achei que era uma situação esdrúxula, porque, assim, ainda mais conhecendo os políticos que a gente tem, se você não pede, você não determina claramente quais são as regras do jogo, aí vira a festa da uva, né? Quero que ia virar, né? Ou vai virar, será? Provavelmente. Por isso que o Paulo Guedes não está confortável com tudo isso. Eu ainda não entendi porque que o cara foi sem sapato, sem paletó e sem gravata. Vocês ouviram ele falar hoje cedo, lá naquele grupinho que ele... Estava a ministra da Agricultura, estava o Tarcísio. Ele falou o seguinte, que isso aí é um estudo que agora caiu no Ministério da Economia, está sendo analisado para ver os prós e os contras. Não é o pró-Brasil, estou falando. Certo. Não é uma coisa que já vai acontecer, não. É uma coisa que, pelo menos, foi o que ele falou hoje. Então, assim, a coisa está em estudo ainda. Isso aí é um PAC, né? Isso vai virar um PAC. Isso daí vai dar inflação. Só que, assim, esse pró-Brasil não foi feito tá numa briga política monstra, né? Nisso daí. E meio que para derrubar o Guedes também foi feito. Porque ele é contra. Ele é contra. Bem coisa militar isso também, né? Sim, nacional desenvolvimentista. Deu super certo. Tem que agradecer os militares. Quem pede volta às 5 aí, agradece os militares pela política econômica adotada, que deu muito certo. Isso aí é coisa daquele Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil hoje. Exato. Infelizmente é isso. Vamos lá. Vocês querem debater alguma coisa ou por hoje é isso? Porque, pelo jeito, aí o único que defenderia fielmente aí o fim da CLT, então é o Paulo aí, pô. Não é. Na visão de vocês,
Não é só o Paulo, não, mas é uma questão de timing. Olha o pessoal querendo o nosso voto aqui. Agora só o Paulo vai ter voto. Eu só vou votar no Paulo, hein? Pelo amor de Deus, fora, PLT. Livre. O público muda rápido. Pessoal, na visão de vocês, qual que deveria ser o plano, sem ser esse plano do Bolsonaro? Entregar a chave e ir embora. Eu acho que tinha que ser pensado exatamente na saúde. O monitoramento tinha que ser saúde. Quanto custa cada coisa? Quanto custa o hospital de campanha que todo mundo está falando? Quanto custa realmente os tal dos respiradores? Esse tinha que ser um troço muito objetivo, com carimbado, com data. Por que precisa de tantas outras coisas, sabe? Então, e ninguém fez nada. O que o Mandetta fez? Exatamente isso. O que deixa preocupado é o seguinte: dia quarta-feira de cinzas, o primeiro cara, na verdade, tinha dois, os caras lá no Einstein, o cara que veio da Itália. Pô, gente, dia 26 de fevereiro. E eu lembro, eu estava vendo a quarta-feira, minha esposa tomando café, o primeiro anúncio, falei, mas como? E o resto? E a festa na Bahia? E aí você começa a olhar, por que esse hospital de campanha não estavam feito? Queriam realmente esperar a pandemia para vir esse samba do crioulo doido. Então, eu acho que esse plano, seja ele qual for, o primeiro era para a saúde para os estados. E o outro plano, se é incentivo à economia, teria que deixar o Paulo Guedes definir um pouco mais realmente o que é incentivar. Por exemplo, a privatização. Os estados não se comprometeram nem a privatizar empresas públicas. Por quê? Porque os milicos desenvolvimentistas, eles gostam de uma empresinha pública também, né? Eu vejo lá, o Bolsonaro é contra quando é empresa pública que não está na mão dele, mas a empresa pública que vem para a mão dele, ele gosta. Então, é complicado isso. Né? O Estado deveria ter dito, bom, ok, o Rio de Janeiro, ô Vitor, o que é que você vai me dar de privatização para você receber o plano de incentivo? O que é que você vai diminuir? Não teve nada disso, né? Não houve contrapartida, é só sistema de emergência, né? Assim, então, mas aí tá, eu acho que sim, a saúde, porque já que ninguém fez a lição de casa, e nós não podemos esperar que toda a população morra, porque também não tem sentido, né? Então você precisa ajudar as pessoas, e principalmente quem? Os mais pobres. Porque a turma que tem um bom plano de saúde, ou vai, se não vai no Einstein, no Sírio-Libanês, vai terminar na rede Ecol, certo? Aqui em Campinas, os mais pobrezinhos vão aonde? Vão ali no centro médico ou vão no Veracruz. O resto vai aonde? Vai onde dá. Então, esses realmente precisavam. Mas não podia ser logo depois que liberaram esse dinheiro. Tinha que ser antes do carnaval, né? Começar a preparar. O Mandetta disse várias vezes, eu sabia que ia chegar, sabia que viria para São Paulo, tu sabia tudo isso? E o que tu fez? E fez o quê, né, com essas informações todas? O que tu fez? Nada. O auxílio emergencial deu certo, foi rápido, foram eficientes. Agora, assim, os insumos que não chegaram. Então, assim, houve 2 meses o pessoal já em casa, né? Quase 2 meses em casa, e até agora a coisa ainda não está eficiente, né? Poderia separar algumas o coronavírus mudar o negócio, não foi suficiente, como vocês estão falando. Existe uma emenda no Congresso Nacional, foi apresentada há 15 dias, eu até liguei para o Emerson para conseguir o apoio dos deputados do nosso partido, porque o Corona Voucher, ele limitou muito a retirada dos R$600, né? Eu estou falando de milhões de brasileiros que não tiveram acesso àquilo. Por quê? Porque teve R$522 per capita. E isso significa uma conta feita pelo Sebrae há 5 dias, Sebrae Nacional, que 65% dos autônomos brasileiros não receberam o Corona Voucher. Ficaram fora e não tem como. Eles fizeram o cadastro lá,
de maneira meio até que corrupta, dizendo que ganhava menos do que o 522 per capita, ou os 3 mil da renda familiar, mas mesmo assim o governo, ele pega, o governo, ainda bem, né, que pega os... Em banco de dados. Engraçadinhos, né, que não tem direito e deveriam. Mas isso daí foi uma coisa terrível, porque para inglês ver como é que o governo manda ficar em casa e não paga a conta. Se ele mandou ficar em casa, o Corona Voucher tinha que pelo menos pegar pelo menos 50% dos autônomos, né, para ser o mínimo, mas não pegou. Então, isso é uma coisa grave, porque os autônomos brasileiros estão em casa e se virando como pode. A maioria está trabalhando clandestinamente, porque é proibido pelo governo. Ele quer comer. Como é que ele vai comer? Ele se esconde e vai atender cliente, vai fazer alguma coisa. É isso que está acontecendo e todo mundo sabe. Campinas, por exemplo, as áreas mais periféricas da cidade, eles não estão fechados, gente, eles estão abertos. Pequenos comércios, salõezinhos. Pode ir, e você vai falar o quê? Bar, lá não fecha. É muito complicado, porque o Donizete não quer nem saber. Eu falei com ele várias vezes. Eu falei, escuta, o povo está trabalhando na periferia. E só porque Nova Campinas, Cambuí, Castelos, bairros um pouco mais avantajados financeiramente, você manda a polícia lá fechar o estabelecimento comercial. E aconteceu vários casos. Então, isso é muito complicado, né? Agora eu já saí do assunto. A gente estava lá no Corona Voucher e eu discordei da Cris, que não foi suficiente para socorrer os brasileiros. Não estou falando em termos de valor, estou falando que eles não conseguiram... Não, o que eu disse é que fizeram rápido o plano e puseram em prática. Então, atendeu muita gente, mas não atendeu todo mundo. Eu concordo com você, mas eu disse que o plano foi bom porque ele foi rápido. Não, tem que atender alguém, porque não adianta. Existe o fato príncipe. Isso juridicamente existe. Sim. Point of God, ou seja, uma coisa foi Deus que botou. O coronavírus a gente pode dizer como act of God. Então, Deus botou o coronavírus. Mas tem o fato do príncipe. Quem mandou nós ficarmos em casa foi o Estado. O Estado tem que pagar. Tem que pagar. Com certeza que tem que pagar. Mandou ficar em casa, me isolou da minha possibilidade de ganho remunerado, eles têm que me pagar, que é o fato do príncipe. Então, é complicado. Tinha que realmente chegar onde tinha que chegar para todos. Essa história de fazer... Aí você fala assim, a gente escutou aí que alguns estavam abusando e tal. O cara que diminuiu a receita dele em 50%, desculpa, não tem que receber. Todo mundo tem que receber. Ele tem que receber, claro que tem que receber. Foi dado dinheiro para as pessoas na mão, na veia, sem conversa. Só voltando para a pergunta do Marcelo, particularmente, agora eu acho que era hora de passar todas as reformas que a gente precisa. Agora, o melhor momento para você passar a reforma tributária da história é agora. As empresas estão parando, tem menos gente emitindo nota, tem menos... A complexidade agora é bem menor. O volume de gente mexendo nos sistemas da Receita, emitindo nota, qualquer coisa desse tipo é bem menor de qualquer outro momento na história. Então, assim, o primeiro passo que eu faria seria esse, diminuir o custo do Estado. Eu acho que agora tem que ser o momento para você deixar o Estado mais liberal possível, sabe? Deixa muito mais fácil de empreender, vai tirando toda a lei inútil e faz um IVA, porque agora é a hora. Acho que teria que ser o passo 2, assim. Primeiro, cuida da saúde, faz o planejamento decente, em paralelo, vai liberando o mercado, porque vai passar disso. As pessoas vão pedir mais protecionismo do Estado, todo o setor vai dar uma desculpa, meu setor foi abalado, eu preciso de um benefício a mais, e esse benefício vai custar para algum outro setor que não vai ter um lobby tão forte assim. Então, acho que agora é na hora. Gustavo, eu concordo em gênero e número e grau. Eu acho assim,
que não adianta ter nenhum plano mirabolante, que tem que seguir o plano que estava vindo. Hoje eu ouvi o ministro da Infraestrutura falando, ele tem lá uma série de concessões para ser feito, tem um plano de privatização que tá no Congresso para andar, a ministra da Agricultura falou que a safra desse ano é recorde de 250 milhões de toneladas de grãos. Então, assim, nós não temos que inventar a roda, nós temos que seguir no plano que já está pronto e fazer as reformas. As reformas são importantes para alavancar mais esse desenvolvimento. Então, não tem que ter, sabe, vamos fazer estradas para cá, essas coisas não funcionam. Isso aí só gera inflação, gera desemprego, isso aí não é bom. Isso aí. Mais alguma coisa, pessoal? Então, o último recado meu de hoje, daí se vocês querem continuar debatendo alguma coisa, fiquem à vontade. Próximo capítulo, então, é o investimento estrangeiro, capítulo 5, e daí a gente vai caminhando para o final, que é a penúltima, tá? Daí a gente pode trazer outras coisas. Conversei com o Adriano Paranaíba, ele já se dispôs a dar uma palestra para a gente. O Adriano Paranaíba trabalha na liderança do novo, ele é alguma coisa importante no Instituto Mises, ele é um liberal convicto há muito tempo, é um cara muito inteligente, muito gente boa, e ele tem mestrado em transportes. Então, acho que vai ser legal, só estou aguardando para a gente acertar alguns pontos antes, para a gente fechar a data disso. Ele é da onde, Gustavo? Ele trabalha na liderança do novo, na Câmara. Ah, tá. Legal. Muito sabiamente, eu não sei se foi uma manobra do novo, ou se os caras se colocaram à disposição do partido, mas o novo contratou o Rodrigo Marinho, então tem alguns nomes bem interessantes na liderança do novo. Então, a gente tem que buscar essas mãos de obras nossas e trabalhar. Eu conversei com um cara também que chama Denis Xavier, e ele é filósofo, trabalha numa universidade federal, ele entende legal de educação, entende muito também de liberalismo, contra o coletivismo, de Ayn Rand, então é bem legal também, ele já se pôs a marcar uma palestra com a gente só está vendo um formato futuro aí, que eu mandei umas mensagens para o Emerson, mas a gente vai ver como a gente vai fazer. Fechou. Tá bom, ótimo. Show, pessoal. Muito bom. Uma excelente noite a todos. Obrigado pela presença. Qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite. Valeu aí. Obrigado. Valeu. Tchau. Tudo de bom. Boa noite.